você disse que o teu filho estava meio estranho, tipo, estranho como? Fiquei curioso agora. Primeiro ele começou a ficar irritado, chegava muito irritado, que antes ele gostava de ir para a escola, e a gente mudou ele de horário. Só uma coisinha, Patrícia. Que idade tem seu filho? 4 anos. 4 anos, ok. 4 anos de idade. E mudamos ele de horário, porque estava atrapalhando um pouco. E depois que mudou ele de horário, ele começou a ficar irritado, começou a ficar nervoso, respondendo os pais, dizendo que a gente não podia brigar com ele, que ele sabia que não podia, que a tia tinha avisado isso para ele. Aí eu já achei estranho isso. Só que em nenhum momento eu pensei que tivesse a questão da ideologia de gênero nessa situação, né? Eu imaginei que fosse mais uma interferência na família, de querer ditar as regras. Aí eu até falei para ele, a tia falou isso, mas ela tem que falar que você tem que ser educado, que você tem que ser comportado, e foi passando. Só que todo dia que ele chegava em casa, geralmente ele dizia que tinha sido muito legal o dia dele. E algumas vezes ele falava, foi muito chato. Por que foi chato? Eu fiquei de castigo. Por que você ficou de castigo? Porque a tia não deixou eu brincar com o brinquedo que eu queria. Aí outra vez, porque a tia queria que eu brincasse com uma coisa que eu não queria. Ou porque a tia queria que eu brincasse com alguém que eu não queria. Mas só que eu não ligava isso à questão da ideologia. Aí marquei uma reunião, porque quando foi no final de maio, ele não queria mais ir para a escola. E no início de junho eu entrei de férias, ele ficou 1 mês comigo, em casa. Quando ele voltou, ele não queria voltar para a escola. Então, eu marquei uma reunião com a escola para tentar entender o que estava acontecendo e também para reclamar da interferência da escola, em dizer que a gente não podia dar bronca nele, não podia colocar ordem nele. Mas, até aí, também achava que era uma coisa normal. Só que, para minha surpresa nessa reunião, elas falaram, a primeira coisa que elas falaram foi na questão da diversidade. Aí o meu alerta já foi ligado. Então, elas começaram a falar que a escola estava trabalhando na diversidade de gênero, que o João tinha que obedecer algumas regras e ele não obedecia, que ele não aceitava dividir os brinquedos com as meninas, que ele separava brinquedo de menino e os brinquedos das meninas, não queria brincar com as meninas. E eu achei isso normal, porque uma criança de 4 anos age naturalmente. Só que a psicóloga falou para mim que tinha que ser feito, teria que fazer um trabalho muito, muito pesado com ele, foi essa palavra que ela usou, porque ele não aceitava brincar de boneca. Porque para ele ser um bom pai, ele teria que brincar de boneca. E aquilo ficou engasgado, porque na hora foram muitos assuntos. Eu não pude contrapor todos. Então, quando eu cheguei em casa, conversei com meu marido, que ele não pôde ir comigo nesse dia. E fui analisar tudo que eu venho postando na internet para avisar as mães, para avisar os pais, para que eles fiquem alerta, que eles observem os filhos, que eles acreditem no que os filhos estão dizendo, não para criar atrito com a escola, mas para que fique alerta com tudo que está acontecendo. Então, eu peguei o modelo da notificação que o Miguel colocou, verifiquei as informações sobre o Tratado de São José, e também busquei informações sobre os meus direitos de família na Constituição. Então, eu pautei todos esses pontos, fiz um relatório da reunião que eu tive, com tudo que foi falado, e coloquei que não aceitava e que não tinha autorizado que o meu filho tivesse esse ensinamento de ideologia de gênero, porque não foi o serviço que eu contratei. Né? Porque a escola é particular, então quando a gente contrata um serviço, e no serviço tem que constar o que é que eles vão ensinar, e não tinha esse ensinamento de ideologia de gênero. E se tivesse, com certeza... Posso te interromper? Deixa eu te interromper só para fazer algumas perguntas. Então, você descobriu,
por intermédio das próprias professoras, o que é que estava acontecendo na sala de aula. Só que elas disseram assim, muito subjetivamente, né? Elas não falaram abertamente o que elas estavam fazendo. Mas usaram algumas palavras bastante significativas, né? Diversidade, igualdade de gênero, que ele tinha que aprender que homem e mulher é igual, que ele não podia achar que tinha que separar as coisas, né? De menina. E eu tentei argumentar, falando que em casa a gente fala que a questão das cores não tem problema se mulher usar azul. Se ela gostar do azul, ela pode usar. Então ele aceita aos pouquinhos, mas ele é bem firme na posição dele. Certo. Então, ele estava aí sofrendo com isso, né? Certo. Quer dizer, o que você fez foi arrancar das próprias professoras aquilo que está dentro da cabeça delas. E elas, sem nenhuma preocupação, revelaram o que pensam, não é isso? Sim, porque elas achavam que elas estavam falando com mais... Aquilo é muito natural. Então, isso já é um primeiro conselho que eu acho que os pais que estão assistindo a gente agora podem refletir a respeito disso. Quer dizer, uma boa conversa com o professor, com a professora, em geral são professoras, né? Uma boa conversa com as professoras já pode transmitir bastante daquilo que da realidade que está acontecendo dentro da sala de aula. Quer dizer, o pai joga verde e colhe maduro. Essa é talvez a primeira medida que um pai possa ter. Vai bater um papo com a professora, a mãe, ou o pai vai bater um papo com a professora e tenta arrancar algumas coisas. O que é que você pensa a respeito disso e tal, para saber aquilo que está na cabeça da professora, porque o que está na cabeça da professora é o que ela vai fazer dentro da sala de aula. Eles estão usando igualdade e diversidade. Eles não falam a palavra gênero. Raramente, lá, eles não falaram de forma alguma. Mas aí eu, tentando argumentar, falei assim, olha, meu filho já pegou a boneca da irmã e eu fiquei observando para ver o que ele ia fazer. E ele pegou a boneca e colocou junto do boneco dele, foi passeando no carro, ela de carona no carro, e a boneca, eu percebi que era a namorada do boneco dele. E a psicóloga olhou para mim e disse assim, e o seu filho trata a mulher como submissa, e você acha isso normal? Aí eu perguntei para ela que se ser namorada de alguém, ou ser esposa de alguém, é ser submissa a um homem. E ela não argumentou mais. Então, eu coloquei lá todos os meus direitos, falei que eu não aceitava e mandei essa notificação para a escola. Então, tudo isso por escrito, não é isso? Isso eu fiz por escrito, mandei por e-mail. Quando eles receberam, aí a direção imediatamente entrou em contato através da secretária, pedindo uma reunião comigo, porque a primeira reunião aconteceu com as duas coordenadoras. E dessa vez, duas diretoras me atenderam. Quando eu cheguei lá, eu pedi para gravar a conversa. Ela disse, mas por quê? Né? Isso aconteceu ontem. Isso aconteceu ontem. Aí falaram, mas por que você quer gravar? Eu disse assim, porque eu prefiro gravar, eu quero me sentir mais segura com tudo que está acontecendo aqui e ter certeza que as coisas vão acontecer da forma que eu espero. Aí elas aceitaram, até falaram, pelo menos você está pedindo, porque tem gente que grava e não pede, eu disse, mas aí já não pode. E gravei essa conversa, elas não tiveram argumento nenhum para... E por sinal ele foi chamado de machinho, falaram para mim que ele era muito machinho, que eles tinham que fazer um trabalho muito sério com ele, porque ele não poderia ser tão machinho assim... E foi chamado de machista, porque ele tratava a mulher não podia dirigir o carro, e só o boneco dele poderia dirigir o carro. Então, eu relatei toda essa conversa nessa notificação, e coloquei alguns pontos, né, falando que o papel da família, a escola não tem um papel de educar, e sim a família, né, que a escola precisa dar para o indivíduo o que ele mais precisa, que é o conhecimento, e não interferir na educação que a família dá para o seu filho. E aí vou seguindo todos os pontos, colocando as informações. Também relatei que ele estava muito triste, ele estava muito incomodado, e quando eu estava fazendo essa notificação, que eu li, que eu estava lendo para o pai dele,
ele percebeu que era sobre ele, mesmo eu não dizendo o nome. E ele falou assim, e esse daí sou eu. Não, e esse daí é seu filho, que sou eu. E você precisa dizer para ela que eu gosto de brincar de carrinho e de luta. E eu nem tinha colocado isso no texto, e eu acrescentei na notificação essa informação, porque ele pediu. Então, assim, uma coisa que estava incomodando muito ele, porque ele estava sendo proibido de brincar com a coisa que ele gostava e que se identificava, que seriam os carrinhos. Eu coloquei assim, não aceitamos e não aceitaremos essa desautorização. O papel de educar o João é nosso e não da escola. O meu filho não precisa de conselhos, pois isso nós fazemos. Ele precisa de conhecimento. Se o nosso conselho não coincide com o de vocês, não tem problema, pois também não concordamos com muita coisa que andam fazendo. Sobretudo, quem decide os moldes de educação em que convicções morais e religiosas ele vai ser educado, somos nós. Se ele vai seguir esses preceitos, só o tempo dirá, mas nós temos esse direito. Estamos sendo constrangidos e desrespeitados. Não autorizamos esse ensinamento ao nosso filho e não adquirimos esse serviço. O nosso relacionamento é de cliente e fornecedor de um serviço. No contrato assinado não consta esse plano de ensino e não recebemos nenhum comunicado, nem muito menos nos foi solicitada autorização para implementar esse ensino para o nosso filho. Poderia informar que lei e que artigo estão utilizando para passar por cima do nosso direito de família? Aí eu coloquei algumas informações. A Carta Magna não aborda apenas os princípios norteados em relações entre pessoas e o poder público, mas também as regras de interação inerentes à convivência humana. Assim, impõe-se o regramento constitucional à família, célula máter da sociedade, elemento de criação e de formação dos homens, porque ao Estado compete a ordenação jurídica. Diante disso, uso do meu direito garantido no artigo 5º da Constituição, conforme diz, aí eu coloquei os 2 incisos aqui, que eu achei na questão da minha manifestação, né? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores. Tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, isso no artigo 229. Como também utilizo do artigo 12, inciso 4º, eu acho, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que garante aos pais o direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Essa convenção aqui eu peguei das suas informações, Miguel, que você sempre coloca lá na Escola Sem Partido. E também peguei esse recadinho que foi colocado lá, avisa aos professores, se tratarem os seus alunos, isto é, os filhos dos outros, de acordo com os postulados de ideologia de gênero, poderão ser processados e condenados com base no artigo da convenção mencionada acima e reparar os danos morais eventuais causados aos alunos e aos seus pais. Multiplique o número dos seus alunos pelo valor médio de cada possível condenação, que é entre 3 e 4 mil reais, e vejam o risco que estão correndo. E para finalizar, eu coloquei, caso a escola não tenha interesse de continuar cumprindo com o contrato que se propôs, peço que nos comunique e providencie a devida interrupção do serviço com os nossos direitos garantidos. Só informamos que a partir de hoje não mais aceitaremos interferência de nenhuma natureza na educação do nosso filho, como também não autorizamos que seja ensinado diversidade de gênero, pois, ao nosso ver, não estão conduzindo de forma correta e estão confundindo a igualdade de direitos entre homem e mulher, com a tentativa de transformar um menino numa menina, e o contrário também é verdadeiro. O respeito é uma via de mão dupla. Não se pode exigir do outro aquilo que não estão oferecendo. Esperamos que tenham compreendido a nossa posição, como também esperamos que a respeitem, a família do João César. Meus parabéns, viu? Muito bacana mesmo, muito bonito o que você fez. Olha, uma decisão corajosa, você não teve medo da escola, não teve medo dos professores,
foi de peito aberto defender seu filho. É isso que os pais deveriam fazer. Os Sim. pais não podem titubear, não podem hesitar na hora de defender os seus filhos, sabe? Riscos existem sempre. E sempre haverá riscos. A escola podia ter uma reação agressiva diante de você. Não interessa. O que importa é a sua decisão, e a sua e a do seu marido, de defender o seu filho. Porque os danos são muito altos, são muito graves os danos que podem acontecer. Eu já estava percebendo essa mudança nele, e depois que ele viu que a gente fez isso, porque ele tem 4 anos, mas ele conversa muito com a gente, é muito interessante o jeito dele. E ele ficou mais contente, assim, ele está se sentindo mais protegido. Ele está indo para a mesma escola, mas ele fala que não está sendo mais obrigado a fazer o que ele não gosta, que agora está legal a escola. E no dia dessa reunião foi feito um relatório, eu só vou cobrir aqui o nome da escola, por uma questão de proteção dele mesmo, né? Eles fizeram um documento, não sei se dá para vocês verem aí. Eles fizeram um relatório dessa reunião que nós tivemos. E eles, a princípio, tinham feito só colocando o atendimento, que ouviu as nossas questões, queriam acompanhar de perto o João, para que não tivesse interferência na família. Então, nesse documento, eu pedi que eles colocassem que eles teriam um compromisso de não ocorrer a interferência na questão da opção de gênero sexual do João César. Então, eles colocaram essa informação, acrescentaram, assinaram esse documento para mim, e eu assinei como responsável dele. Meu marido participou dessa reunião também, e até fez algumas questões, que ele falou que ele nunca precisou brincar de boneca para ser um bom pai, nem ser um bom marido, né? E eu fiquei contente com o resultado, fiquei tranquila em ter esse resultado, porque se você for buscar os seus direitos, você vai conseguir. É um direito seu, está garantido. Você não tem que ficar com vergonha de buscar os seus direitos, nem de dizer que não concorda com algo, porque alguém vai te chamar de homofóbico, porque alguém vai te chamar de preconceituoso. Não é preconceito, você está defendendo o seu filho. Você está tentando proteger a pessoa mais importante da sua vida. Então foi isso que eu fiz. Eu não pensei nas outras pessoas, eu pensei nele, no bem-estar dele, que é isso que eu tenho que pensar. Nós fizemos um modelo de notificação extrajudicial que os pais podem utilizar como ponto de partida, digamos assim. Esse modelo está no Escola Sem Partido, está no site, no www.escolasempartido.org. Basta lá pesquisar notificação extrajudicial e a pessoa encontra. O que consta ali é apenas um ponto de partida. É uma espécie de um modelo básico que os pais podem adaptar, conforme as suas necessidades, como a Patrícia fez, da maneira que ela achou mais apropriada, né? E o importante é que os pais saibam que a lei está do lado deles. E que nenhuma escola, a menos que tenha sido expressamente autorizada pelos pais, e isso só pode acontecer nas escolas particulares, nenhuma escola que não tenha sido expressamente autorizada pelos pais tem direito de invadir essa esfera, de usurpar essa prerrogativa dos pais, que é dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E, evidentemente, tudo que se refere à ideologia de gênero avança sobre esse terreno da educação moral. Né? A premissa da ideologia de gênero, de que o sexo biológico não tem nada a ver com o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, do ponto de vista da sua orientação sexual, é uma premissa que bate de frente com a moralidade da imensa maioria da população brasileira, do povo brasileiro. Agora, veja só, debater este assunto com adultos é uma coisa. Tratar uma criança de acordo com essa teoria é outra completamente diferente. Não é? Você mandar uma criança, ou forçar, ou induzir, ou constranger um menino de 4 anos de idade a brincar de boneca, isso é uma violência. Não é verdade? Quer dizer, isso é uma tentativa é um tipo de lavagem cerebral, de condicionamento de comportamento. É uma coisa inaceitável, não é? Eu acho legítimo debater teoria de gênero, mas na faculdade. Vamos ver se ela está certa.
Vamos ver se ela está errada? Vamos confrontar essa teoria com outras teorias que sejam divergentes? Isso é absolutamente válido. Isso é ciência.